E a minha primeira pergunta, então, vai para a Lara, que tem uma experiência de são 27 anos de prática clínica, né, Lara? 27. Imagina, 27 anos de prática clínica. Essa fórmula, não, desculpa, o substituto parcial de refeição, que é o nosso shake, né? Como que tu vê a eficácia dele nos processos de gerenciamento de peso e como ele funciona na prática, né? Para quem está ali na linha de frente. Vamos conversar. Bom, vou ficar de pé para ficar mais perto de vocês aqui. Primeiro eu queria agradecer muito vocês. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho. Já conversei com alguns de vocês um pouquinho pelas redes sociais, né? Espero continuar conversando. E quero dizer realmente muito obrigada por todo esse acolhimento carinhoso aí. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a eficácia dos substitutos de refeição. Obrigada, Ju. Obrigada, Bárbara, pela companhia. Bom, primeiro, eu queria trazer para vocês, falar de eficácia para vocês dos substitutos de refeição é chover molhado, né? Porque vocês têm a prática toda sobre isso, né? E vocês sabem que é eficaz. Mas eu estou aqui, meu papel é falar sobre evidência científica. Então eu queria primeiro trazer para vocês o que as sociedades, as grandes sociedades nacionais e internacionais dizem sobre o uso do substituto parcial de refeição para o gerenciamento de peso. E aí eu trago para vocês um posicionamento da Associação Americana de Nutrição, que é uma das associações mais importantes aí do mundo, né, de nutrição e dietética, e que reconhece o uso do substituto parcial de refeições para gerenciamento de peso. Então, no posicionamento deles, que está aí para vocês olharem, a gente já vê esse reconhecimento. Junto com isso, eu acho que vocês já ouviram falar de ABESO. A ABESO é a Associação Brasileira para Estudos sobre Obesidade e Síndrome Metabólica. Nesse ano, houve o posicionamento deles também, onde eles reconhecem o uso do substituto parcial de refeição também como uma estratégia eficaz para perda de peso, para manutenção, ou seja, para o gerenciamento de peso em geral. Mais uma vez. E por que tem esse reconhecimento? Eu queria contar para vocês uma coisa sobre estudos científicos, porque a gente vê estudo científico de todo jeito, certo? Quando a gente coloca, por exemplo, 6 animais de laboratório, num laboratório faz um estudo, a gente publica, é um estudo científico. Só que a gente tem que saber diferenciar um tipo de estudo de outro, né? Para a gente usar os estudos que são realmente confiáveis. Então, tanto a Associação Americana de Nutrição, quanto a ABESO, quanto os pesquisadores, como nós aqui, a gente gosta muito de usar os estudos científicos, que são as revisões sistemáticas e meta-análise. Eu vou explicar para vocês, tá? O que são esses estudos? São estudos grandes, confiáveis, robustos. Eles pegam vários estudos que são grandes também, que a gente chama de ensaios clínicos randomizados, e aí fazem com que esses estudos todos sejam analisados, tem toda uma metodologia específica para analisar, juntam todos eles e chegam a algumas conclusões. É claro que tem todo um método específico, demora para ser feito, né? Mas são estudos confiáveis. E todas as diretrizes de Sociedade de Cardiologia, de Diabetes, a própria ABESO, Sociedade Americana de Nutrição, usam esses estudos para trazer as diretrizes para os profissionais de saúde e para o público também. Então é nesses estudos que a gente tem que confiar. E eu queria contar para vocês que em 2019 saiu uma meta-análise sobre o uso dos substitutos de refeição para gerenciamento de peso. Compararam, né, estudos com a intervenção com substitutos de refeição, com os estudos sem intervenção, e o resultado foi que realmente a gente teve mais resultados positivos com os substitutos de refeição. E aí, galera, estamos bem! Foram 23 estudos analisados, mais de 8.000 pessoas. Alguns estudos também avaliaram a manutenção de peso. E aí também o substituto de refeição teve um resultado superior. Então, é por isso que a gente tem um respaldo científico. Então, a gente pode ficar tranquilos em falar sobre isso. E por que essas sociedades dizem isso? Então, se a gente for analisar, por que tem eficácia? Tanto para perda de peso quanto para manutenção. Primeiro, olha lá, é mais fácil planejar a alimentação, né?
é mais cômodo, é mais prático, né, para todo mundo, né, que precisa. A gente consegue controlar a ingestão calórica, a gente vai ver mais para frente que a gente consegue reduzir o que a gente ingere quando a gente usa esses substitutos de refeição. E a gente vai realmente ter um resultado em curto e longo prazo. Vai facilitar a tomada de decisão, que é super simples, né? É só fazer o shake, preparar e consumir, né? É muito mais fácil do que ter que pensar em alguma coisa e ter que preparar alguma coisa em alguns casos, né? Conveniente, vai aumentar a adesão ao plano, ou seja, as pessoas vão aderir porque está lá, está disponível, né? Pode passar para o próximo. Isso é até uma coisa interessante, Lara, que a gente ouve muito falar em planejamento de dieta para o paciente, para o cliente, todo aquele romantismo, né, de fazer uma dieta linda, mas a adesão realmente ela é muito pequena em função do trabalho, de toda aquela logística de preparar, e eu acho que é aí que entra essa praticidade realmente do nosso shake, né? Porque dá tanto trabalho fazer uma coisa perfeita e não dura muito tempo, porque as pessoas não conseguem manter uma rotina, né? Quanto mais a gente puder facilitar a vida das pessoas com quem a gente tem contato, melhor, né? E existe até uma regulamentação da Anvisa, né, aqui no Brasil, né? Sobre como que deve ser o substituto parcial de refeição quando ele for realmente substituir uma refeição. O que ele deve conter em termos de nutrientes? Né? Isso é muito importante a gente ter o cuidado de verificar se o produto tem ou não. E a gente tem no produto aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, ter uma quantidade específica de calorias, né? Que seja menor do que de uma refeição, né? Até para a gente ter o resultado. Tem que ter uma quantidade certa de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de vitaminas, de minerais, de fibras, para que possa ser utilizado nesse sentido de substituir essa refeição. Então a gente tem toda essa regulamentação e a gente tem que tomar muito cuidado com o produto. E aí, obviamente, a gente tem um produto aqui que ele obedece a toda a legislação, né? Então é um produto que tem uma composição que é adequada e que pode substituir a refeição. A gente vai usar, aqui segundo a Anvisa ainda, né? Para perder peso, a Anvisa recomenda a utilização de até 2 vezes ao dia, 2 substituições de refeição ao dia, né? Para manutenção de peso, o que se recomenda é utilizar 1 vez ao dia, substituir 1 refeição ao dia. É claro que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, a gente vai individualizar sempre e a gente pode usar também para ganho de massa muscular. A gente pode falar mais sobre isso depois também. Agora, o mais importante, a gente saber como é que funciona esse déficit calórico, porque a gente sabe que são várias outras questões que interferem na perda de peso, certo? Não é só o número de calorias, não é só a alimentação, exercício, controle de estresse, sono, o ambiente e tudo mais. Mas a alimentação faz muita diferença. Então, quando a gente consegue fazer um déficit calórico, quando a gente faz o paciente fazer uma escolha de, por exemplo, não consumir um pastel na feira, um refrigerante, não consumir um hambúrguer, não consumir uma coxinha na padaria ou um pingado com pão na chapa e consumir o shake no final, a gente tem mais nutrição e menos calorias. Olha só que vantagem que a gente tem com isso. Então, é por isso que a gente vai começar aqui falando para vocês que a eficácia existe e a gente está aqui para comprovar isso com ciência. Obrigada. Obrigada, Lara. São coisas que a gente sabe, que a gente fala, mas vindo de uma autoridade como a Lara, faz toda a diferença, né, gente? E agora a Bárbara, para quem não sabe, a Bárbara é uma das maiores autoridades dentro da área da proteína vegetal, da proteína isolada de soja, então ela tem muito para agregar para a gente. E eu queria pedir para a Bárbara falar um pouquinho para a gente sobre essa questão dos benefícios da proteína isolada, dessa nova fórmula do nosso shake, né, que é vegetariana, e o que diferencia o vegetariano do vegano, né, para a gente entender, porque às vezes parece que é tudo a mesma coisa, então se tu puder nos passar essas informações. Claro, bom, também quero ficar pertinho de vocês. Delícia receber esse calor humano. Delicioso. Primeiro é importante saber o que é a proteína isolada de soja, né? A gente fala proteína isolada, proteína concentrada, mas a gente não tem muita ideia do que é isso. E a gente pensa, tem soja no produto, né?
A proteína isolada é a forma mais pura da proteína que a gente vai encontrar no mercado à venda, né? Então contém no mínimo 90% de proteína e não tem mais carboidratos, os lipídios e outros componentes que podem atrapalhar a sua absorção. Então é a forma mais pura que encontramos aí da proteína e ela vai ser super eficiente. Então ela vai ser absorvida de uma maneira extremamente boa, né? E é muito bem utilizada pelo nosso organismo. Então não vai ter mais as fibras, os carboidratos que dificultam sua absorção. Outra coisa muito importante da proteína isolada de soja é a sua qualidade. Então, normalmente a gente ouve aí na internet que as proteínas vegetais são de baixa qualidade. Não é assim com a proteína isolada de soja. Existe uma metodologia que se chama PDCAAS, que é a sigla em inglês, que significa Score de Aminoácidos Corrigido pela Digestibilidade Proteica. Nessa metodologia, duas coisas são levadas em conta. Então, se a proteína tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz, que a gente tem que ingerir, e se apresenta uma boa digestibilidade. Nessa metodologia também, as proteínas recebem uma pontuação de 0, mais baixa qualidade, até 1, que é a mais alta qualidade, 1 ou 100%. Normalmente, as proteínas que recebem a pontuação mais alta são as proteínas lácteas. Então, a caseína, a proteína do soro do leite, que conhecemos como whey, a albumina também, que é a proteína da clara do ovo. E a proteína isolada de soja é a única proteína vegetal que também recebe uma pontuação de 1 ou 100%. Então, é sim uma proteína de alta qualidade. Já as outras proteínas vegetais costumam receber uma pontuação de 0,8 para baixo. Em média, 0,6, 0,7. Bom, além da qualidade, né, a proteína isolada de soja é estudada há muitos e muitos anos. Ela tem muitos benefícios para a saúde. Então, o mais conhecido é o seu benefício cardiovascular. Reduz o colesterol total, reduz o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e reduz os triglicérides. E também atua melhorando a sensibilidade à insulina. E o que é a insulina, né? É um hormônio que é responsável por regular a glicose, o açúcar, no nosso sangue. Então, a proteína isolada de soja é capaz de diminuir o açúcar no sangue, contribuindo aí para a saúde metabólica. Anotaram tudo, gente? Olha que riqueza de informação. Outro benefício da proteína isolada de soja é em relação à perda de peso. Ela aumenta a saciedade. Todas as proteínas de alta qualidade têm essa capacidade de aumentar a saciedade. Então, para quem está buscando perda de peso, é uma excelente proteína. Os estudos mostram que quando se compara, quando a gente faz uma dieta com alto conteúdo de proteína, quando a gente compara a proteína isolada de soja com as proteínas animais, as duas funcionam muito bem para perda de peso, para perda de gordura corporal, só que mantém a massa magra. Porque quando a gente quer perder peso, a gente não quer perder músculo, né? A gente quer perder só a gordura. Por isso que é tão importante uma dieta com alto conteúdo de proteína de alta qualidade. Só que a vantagem da proteína isolada de soja é que ela faz com que a gente perca mais gordura abdominal do que as proteínas vegetais. Uau! Essa valor, hein? E os estudos mais novos estão mostrando também o seu benefício na microbiota intestinal. Hoje todos falam de microbiota intestinal, o eixo intestino-cérebro. Então a gente precisa ter um intestino saudável para a gente se manter saudável. Os estudos eles estão mostrando que a proteína isolada de soja aumenta a quantidade de bifidobactérias e lactobacilos,
bactérias muito importantes para a saúde. Essas bactérias, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes para manter saudável a nossa barreira intestinal. Quando a barreira intestinal está saudável, não vai ter absorção de toxinas e assim contribui para a nossa imunidade também. A Lara comentou sobre as meta-análises, né? Nós temos muitas meta-análises comprovando a segurança da proteína isolada de soja e da soja. Infelizmente, a soja também ganha alguns mitos, assim como o leite, assim como o glúten, assim como a lactose. E esses estudos mostram que a soja é incapaz, e a proteína isolada de soja também, de alterar os hormônios sexuais masculinos. Dessa forma, a soja é incapaz de produzir a ginecomastia, que é o aumento das mamas em homens. Então, isso é puro mito. Olha, gente, contra fatos científicos não há argumento de internet que se sustente, hein? Exato, principalmente contra meta-análises, né? Pode ser utilizado em crianças, adultos e de ambos os sexos. Tanto que há mais de 50 anos a proteína isolada de soja é utilizada em fórmulas infantis. Isso prova que é totalmente segura. Bom, além de todas essas vantagens, também é um tema da sustentabilidade, que é um outro benefício, né, para o planeta. E se beneficia o planeta, vai beneficiar a nós. Então, quando a gente produz 1 kg de proteína isolada de soja e 1 kg de proteína animal, comparando essa produção, a proteína isolada de soja vai gastar menos água, utilizar menos terra e emitir menos gás carbônico. Então, é extremamente sustentável. Perfeito. Muito obrigada, Bárbara. E agora mais uma pergunta. Lara, com toda essa tua prática clínica, como é que tu acha que a rotina das pessoas, de diferentes estilos, com diferentes objetivos, como é que a gente pode estar contribuindo, né, para que essas pessoas alcancem os objetivos, sendo que eles são tão distintos, né? Como é que tu pode nos ajudar aí com isso? Vamos conversar. Importante a individualização, óbvio, né? Cada um tem uma rotina, uma vida, mas a gente pode usar em todos os casos, né? Então a gente pode usar para aquela pessoa que quer perder peso, que quer praticidade, que quer o resultado mais rápido, que quer aos poucos ir mudando o seu comportamento alimentar, né? Pode usar também para aquela pessoa que tem uma vida muito corrida e não quer acordar mais cedo. A gente tem pacientes no consultório que falam assim: mas eu prefiro dormir mais um pouquinho do que ter que preparar um café da manhã que me dê trabalho. Então, vamos fazer um shake, porque é muito mais prático, né? Então, para essa vida corrida do dia a dia, isso ajuda bastante, né? E a gente também pode usar para aquela pessoa que quer ganhar massa muscular, porque a gente tem como complementar a alimentação, né, dessas pessoas com o uso do substituto parcial de refeição, aí no caso para incluir, né, a mais na sua alimentação. Lembrando sempre que é muito importante a gente utilizar conforme o rótulo, então a gente deve orientar os nossos clientes de fazer a diluição correta, né, usar a quantidade que está lá, não mais e nem menos, né, isso é importante também. Outros públicos, como por exemplo crianças, as pessoas que apresentam algum problema de saúde, as pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, por exemplo, podem usar com acompanhamento do médico e do nutricionista, né? Segundo as orientações do médico e do nutricionista também, tá? Agora vamos para a prática, né? Porque a gente gosta de colocar os exemplos práticos ali do que fazer, no caso, em cada caso aqui que a gente viu juntos aqui. Então, para quem quer perder peso, vamos substituir 2 refeições? Vamos deixar 1 ou 2 refeições equilibradas aí no meio? Então, trouxe aqui um exemplo. A gente substitui o café da manhã e o jantar, por exemplo. Se aquela pessoa, por exemplo, que tem um almoço muito corrido, ela pode substituir o café da manhã e o almoço também, tanto faz, a gente vai adaptar individualmente. Mas nesse caso a gente tem um déficit calórico suficiente para trazer resultado, porque, gente, o pessoal quer resultado.
né? Não adianta a gente só cuidar do equilíbrio se a gente não trouxer resultado para as pessoas. Então, vamos trazer resultados. Essa substituição traz resultados, sim. E a gente tem pessoas imediatistas aqui, né, no Brasil. Todo mundo quer para ontem, né? Então, a gente consegue ter e motivar cada vez mais as pessoas quando a gente entrega o resultado, né? Outro exemplo, pode passar para o próximo. Para quando a pessoa quer manter o peso, ou que ela quer cuidar da alimentação, nem sempre ela quer mudar alguma coisa no peso dela, ela quer ter um bom equilíbrio na alimentação. E quando a pessoa tem a vida corrida, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ah, não tenho tempo de jantar, ou vou trabalhar o dia inteiro e vou para a faculdade à noite. O shake pode ser uma boa opção para a pessoa consumir no final do dia ou no café da manhã, quando ela não quer ter trabalho para poder preparar essa refeição. Então a gente consegue utilizar. E o bom é que uma das coisas muito importantes que a gente vê nas pessoas, e a gente vê isso nos pacientes do consultório, hoje a gente atende 2.000 pessoas por mês na clínica, é que as pessoas querem sabor. Não adianta a gente entregar um produto que não tenha sabor, então a gente precisa de um produto que tenha sabor, e a gente tem um produto que tem muito sabor, né? E que é agradável para o paladar das pessoas. Então é interessante a gente poder usar isso, né? Tomar no café da manhã, tomar no final do dia, né? Para ter uma rotina saudável e entregar nutrientes, né? Então, além de tudo, a gente tem nutrição aí. E o outro exemplo que a gente vai passar para vocês, que é a pessoa que quer ganhar massa muscular. Como é que a gente coloca isso no dia a dia? Então, a gente pode colocar um café da manhã para quebrar o jejum, por exemplo, porque a gente pode associar o substituto parcial de refeição com outras técnicas também, tá? Então a gente pode deixar isso de manhã, antes no café da manhã, e a gente coloca um lanche da manhã também bem equilibrado, com todos os grupos que a gente precisa, o almoço, o lanche da tarde. E aí, se a pessoa vai treinar à tarde, por exemplo, a gente pode colocar o shake como um pós-treino. Né? A gente tem quantidade de proteínas interessante, né? E quando a pessoa quer ganhar massa muscular, ela precisa de ter as proteínas fracionadas durante o dia. Isso é muito importante. Não adianta colocar um monte de proteína numa refeição só, porque a gente não absorve isso para formar massa muscular. A gente precisa fracionar ao longo do dia. E aí a gente tem uma estratégia super interessante aí com o shake para a gente poder fracionar essa proteína também. Se a pessoa quiser jantar mais cedo e colocar isso antes de dormir, perfeito também. A gente precisa da proteína antes de dormir, porque no sono aumenta o GH, que faz a recuperação e ganho de massa muscular. Então também é uma boa estratégia. Então a gente tem toda a flexibilidade que a gente quiser para trazer resultado para o paciente. Isso que importa, tá bom? Obrigada. Hoje, pela excelente explanação daquilo que a gente sabe, mas precisa ouvir de profissionais como vocês. Eu tinha antecipado a pergunta, né? Me atrapalhei um pouquinho, mas, Bárbara, agora, focando nas pessoas que priorizam, então, as dietas vegetarianas, né? Como que a gente pode entender melhor esses hábitos, né? Esses perfis, que são tão específicos? Ótima pergunta. Ultimamente está ocorrendo uma grande confusão entre essas dietas, né? Principalmente entre vegetarianismo e veganismo. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Bom, nós temos os flexitarianos, né? E o que são os flexitarianos? São aqueles que buscam reduzir o consumo de proteína animal e aumentar o consumo de proteína vegetal e dos vegetais de modo geral. Então não é uma dieta restritiva, é uma dieta inclusiva, né? Aqui é mais um tema de sustentabilidade. Eles estão preocupados mais com este tema. Já o vegetarianismo é uma grande confusão, na verdade. Antigamente o vegetarianismo era só pessoas que não comiam proteína animal de forma alguma. Hoje tem vários tipos de vegetarianos. Então temos o ovo-lacto-vegetariano, que é aquele que não vai consumir carne animal, né? Mas ele consome ovos e leite. Temos o ovo-vegetariano, que somente consome o leite de origem animal. Temos o lacto-vegetariano, que somente consome o leite. Temos o pescetariano ou piscitariano, que consome somente o peixe. E temos ainda o vegetariano estrito, que é aquele que se confunde muito com o vegano, que aí sim, não consome nenhum produto de origem animal.
nem as vitaminas, nem minerais, nem as enzimas, nada que seja de origem animal. A preocupação aqui não é bem a sustentabilidade, mas sim o bem-estar animal. Mas aí já é uma dieta restritiva, porque você está restringindo algum tipo de alimento. Bom, o que difere então o vegetariano estrito do vegano? Vegano já é um estilo de vida, vai além da dieta. Então o vegano também não usa cosméticos, material de limpeza, roupas, nenhum produto que tenha alguma coisinha de origem animal. Não consomem nem mel. Então, nada, esse é muito mais restritivo, né? Bom, além dessas dietas vegetarianas, como a Ju bem falou, né? Ganhamos aí, ganhamos não, né? Herbalife ganhou e vocês ganharam os selos que não contém glúten e zero lactose. Bom, para quem esse produto ele pode ser destinado então para as pessoas que são intolerantes à lactose. O que é isso? Infelizmente, ao longo dos anos, a gente começa a produzir em menor quantidade a lactase. Lactase é uma enzima que vai digerir a lactose, um carboidrato presente no leite. E quando a gente começa a produzir em menor quantidade, essa digestão desse carboidrato não vai ser tão boa. Isso causa gases, inchaço, diarreia e outros problemas de saúde. Isso acontece normalmente com o envelhecer, é uma coisa natural de acontecer com as pessoas, né? Natural. Existem populações como a asiática, que às vezes, desde criança, eles já têm essa intolerância. E populações da Finlândia ou da Islândia, que existe a lactasia, que não produz nada, mas está lá, somente lá. Aqui no Brasil nós não temos a lactasia. Bom, então essas pessoas podem consumir esse produto. E estima-se que mais ou menos 60% da nossa população tem algum grau de intolerância à lactose. Já esse selo não contém glúten também é muito importante. Existem pessoas que têm sensibilidade ao glúten, que é mais ou menos um complexo proteico. É formado de duas proteínas, a gliacina e a gliadinina. Só que essas duas proteínas não são muito bem digeridas pelo nosso corpo. Só que a maioria das pessoas, tudo bem, não tem problema. Agora, para outras pessoas que têm sensibilidade, como os doentes celíacos, pessoas que têm alergia à proteína do trigo e quem apresenta sensibilidade mesmo ao glúten, nessas pessoas, o glúten ele pode causar uma reação inflamatória. Então, o que acontece com a inflamação no intestino? Acaba lesionando o intestino. Lembra que eu falei da barreira intestinal? Ela vai ficar péssima, essa barreira, ela não vai funcionar muito bem. Então isso acaba levando a outros problemas de saúde, diminuição da imunidade, bom, outros problemas aí associados. Os estudos mostram que essas pessoas, a prevalência, né, dessa sensibilidade ao glúten é de aproximadamente 3%, mas o diagnóstico é tão difícil, que acredita-se que é só a pontinha do iceberg, que na verdade essa sensibilidade pode chegar até 30-35%. Por isso que é tão importante conter esses selos, para que as pessoas que sejam intolerantes ao glúten ou que tenham intolerância à lactose ou que sejam vegetarianos e veganos possa escolher esse produto tranquilamente. Vegano tá tranquilo também. Os veganos, esse é o selo vegetariano. Os veganos não, Ju. Porque nos veganos, além de... nós tem as vitaminas, os minerais e tem algumas enzimas durante o processo de elaboração do produto que pode ter, como você falou, alguma contaminação cruzada. Mas a proteína isolada de soja, ela pode ser utilizada por veganos também. Perfeito. Gostaram das nossas doutoras?